Pronto. Vou convidar a nossa querida amiga hoje para participar com a gente. Essa é a nossa quinta live, né? E hoje nós abordaremos aqui um tema muito importante, muito especial, que é sobre a violência doméstica. E nesse contexto, né, de pandemia, nós resolvemos trazer esse tema para que os advogados, jovens advogados ou outros que tenham interesse entendam como atuar nesses casos, né? Em casos de violência doméstica, são situações diferentes, a atuação, ela... Ai, Val, bem lembrada. Tem que fixar o tema. Eu vou fixar aqui, enquanto isso, vou, vou falando aqui. Então, assim, a atuação em casos de violência doméstica é diferente. E o profissional, ele precisa ter uma visão e uma atuação diferente também, uma atuação empática. Pronto, consegui fixar. Cadê as minhas companheiras do time de lei? Vou passar, antes de convidar a Valdilene, eu vou passar a palavra para as minhas companheiras também do time de lei, as capitãs aqui junto comigo, para que elas deixem suas perguntas e, na sequência, nós iniciaremos a live com a doutora Valdilene, tá? Márcia, aceite o convite, por favor. Aceitei. Tá, Tá a sua carregando imagem não está aqui. aparecendo aqui, tá rodando, mas estou ouvindo sua voz. Tá escutando? Tô ouvindo você. Não tá aparecendo você aqui não. Tá me vendo pelo menos? Não. Tá Acho que carregando agora tá. aqui. Pronto, agora sim. Boa noite, Oi, galera. querida, É um boa prazer estar noite. com vocês. Boa noite, doutora Flávia Elaine. Boa noite. Como é que vocês estão? Gente, hoje a nossa convidada já é de casa, já é uma integrante do time de lei praticamente, né? Doutora Valdilene, uma querida nossa. E o tema que elas vão falar é um tema muito relevante, a questão da violência doméstica e a pandemia, como é que vocês podem ajudar a proceder nesses casos. Doutora Juliana Abreu também vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Assistam a live, que é muito conteúdo legal. Muita coisa aqui vai ser passada e para vocês. Então, eu só passei aqui para dar um cheiro, para lembrar que o time de lei deixe passar essa pandemia. A gente vai fazer muita coisa legal aqui para vocês, tá bom? Exatamente. Tá bom, querida. Beijo, Então, vou doutora passar agora para a Flávia. Juliana Abreu, tá? Márcia, pode desligar aqui a sua participação. Vou convidar a doutora Juliana Abreu para que ela deixe um recado também para vocês. Boa noite a todos e todas. Ai, que legal, muita gente bacana aqui. Mariana Montalvão, nossa querida amiga, Taislane Silva, muita gente legal. Rodrigues, a doutora Stephanie acabou de entrar. Boa noite a todas e todos. Agora a doutora Juliana Abreu vai fazer as considerações dela antes de passarmos a palavra para a nossa ilustre convidada. Apareci. Gente, hoje a internet tá daquele jeito, viu? Oi, gente, mais uma live da 570. Tá sendo tão legal esse 570, não é, amiga? Tô Com adorando. certeza. Eu também. Bom, gente, a gente vê, vocês estão vendo o tema aí, né? Tá fixo aí, como atuar em casos de violência doméstica. A gente resolveu trazer esse tema porque, além de ser uma bandeira nossa, nós que somos feministas, a gente também já foi da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da OAB, então é muito nosso isso, né? Bom, nós escolhemos isso porque simplesmente é uma epidemia dentro da... Som Tá me ouvindo? não tá muito Realmente, minha boa, internet. não. Tá vendo agora? Tá ouvindo agora?
Hoje ela escolheu o dia para ficar assim. Oi, Val, um beijo. Beijo para todo mundo que está aqui. Tá vendo bem? Tá ouvindo bem? Tá certo. Pronto. Pronto. Boa noite a todos e a todas. Vou resumir aqui o que eu vim para falar. A gente resolveu escolher esse tema porque já é uma bandeira nossa mesmo, a defesa do direito das mulheres, né? E principalmente agora a gente está vendo o aumento expressivo da violência doméstica, agora na época de isolamento, porque a gente parte do pressuposto que o lar é um ambiente seguro para a mulher, quando a gente sabe que não é um agressor. Tá ouvindo? Às vezes você fica travando, mas eu vou resumir aqui. Certo? A gente é o 5º país no ranking do feminicídio, né? E assim, as Nações Unidas, aliás, ela fez um estudo, logo quando começou essa coisa de isolamento social, ela fez um estudo fazendo um levantamento de que até 20% em média seria o número de aumento dos casos de violência doméstica pelo mundo. E isso quer dizer mais ou menos 15 milhões de casos notificados. Aqui no Brasil, a gente tem um aumento muito expressivo. Notificados, né? Então, exatamente. A gente tem um número muito expressivo aqui no Brasil. Em São Paulo, houve um aumento de 44,9%. No Rio de Janeiro, 50%. No Paraná, 20%. Então, na Itália, chegou a quase 70% de aumento. É muito perigoso. As mulheres estão morrendo dentro de casa. Então, são duas pandemias ocorrendo paralelamente. Exatamente, né? Exatamente, como eu falei no início. Então, a gente resolveu trazer esse tema para cá, porque nós precisamos saber, nós da advocacia, precisamos saber lidar com isso. É uma situação extremamente delicada. Então, a gente precisa atuar num posicionamento empático com a vítima, sem pré-julgamentos, e livre de todos os estereótipos culturais aí, machistas, que a gente tem, né? Bom, vou deixar aqui vocês com a maravilhosa. Um beijo, Val. Eu amo você. Você e Flávia são duas pessoas maravilhosas que atuam mesmo na causa. Então, eu tenho muito orgulho de vocês, viu? Vou deixar vocês aí com a doutora Val. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau. Agora vamos receber a nossa convidada, que é uma amiga, é uma querida, é uma profissional que nos inspira, é uma aguerrida mesmo, profissional, uma mulher aguerrida, e ela levanta essa bandeira com muito amor, com muita garra, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado de uma mulher como essa, né, em muitas batalhas, e de poder aprender muito com Val também, né, Val? Val, seja bem-vinda. Sempre um prazer ter você. Você já é do time, né, Val? Você é a quarta integrante. Pois. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, porque esse assunto nunca se exaure, né? E a gente tem que falar muito, mas muito, porque, no meu ponto de vista, a informação ainda é um dos maiores problemas, né? A falta de informação. É um dos maiores problemas mesmo que nós temos aí. Verdade, Val. E hoje nós resolvemos falar aqui também que, como o nosso público, grande parte dele, é um público de jovens advogados. Então, os jovens, eles sempre têm essa sede de conhecimento, né? Aquela dúvida de como atuar, né? E a gente traz sempre aqui questões de prática da advocacia. E a gente que milita muito nessa área, a gente sabe que atuar em casos de violência doméstica não acontece assim de uma forma tão... Não é mecânico, não pode ser. Justamente, não pode. Mecânico, a atuação ela não pode ser mecânica. Então, assim, o profissional ele tem que ter um diferencial, né, Val? E assim, a gente tem que ter um diferencial interdisciplinar, né, em toda essa atuação. É uma atuação muito sistêmica. Por isso que é importante que a gente discuta um pouquinho aí sobre isso. Vamos falar de uma visão geral antes e depois a gente vai trazendo alguns casos, né, Val, que a gente tem bastante aí. Justo. E dando essas indicações, né, de como fazer, o que fazer. Doutor Paulo, boa noite, sempre bem-vindo aqui, sempre atuante. Sempre com a gente aí, ele, né? Quais são as melhores lives do Instagram, doutor Paulo? Eu já ouvi o senhor respondendo essa pergunta aqui. Quais são as melhores lives desse Instagram? Olha, uma coisa que a gente tem que saber, principalmente o pessoal da advocacia, a atuação da assistência jurídica à mulher em situação de violência
no meu ponto de vista, com a pouca experiência que eu tenho, que eu não vou... Tem gente aí que tem muito mais experiência que eu, mas é uma coisa completamente diferenciada. Completamente diferenciada. É muito diferente de você pegar... Eu vou estudar estudar direito do trabalho, vou estudar direito tributário e vou atuar. Né? É muito diferente. Você tem que ter uma sensibilidade e uma afinidade com o tema, uma percepção. É diferente do meu ponto de vista. Porque quando você atua na assistência jurídica à mulher em situação de violência, você tem que ver o que não foi mostrado e sentir, né? Sentir certas coisas que só na conversa você absolve, né? E você tem que ter uma percepção, como eu já disse, ver o que não foi mostrado e ouvir o que não foi dito. Porque é super complexo. É o contexto. Quando uma pessoa lhe procura, porque aconteceu um fato. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o principal não é aquele fato. O fato, ele foi a gota d'água, né? Foi um espancamento, foi um xingamento, o que quer que tenha sido. Mas existe um contexto por trás de tudo isso. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem afinidade com esse tema, ela não vai, ou ela não vai atuar direito, né? A profissional da advocacia, o profissional da advocacia, ou não vai atuar direito, ou não vai se interessar porque é diferente. Quando a gente recebe uma sociedade tão machista, né, os nossos conceitos, né, do que é a mulher, do papel da mulher e do que ela deve ou não aceitar e tolerar dentro de um relacionamento, acaba influenciando muito, né, na visão tanto de profissionais da área da advocacia, como até dos profissionais das instituições em que essas vítimas elas passam, né, porque a gente sabe que existem vários tipos de violência e a maioria das pessoas só enxerga o que é violência se você tiver com um hematoma, se você tiver com um olho estourado, se você tiver levado uma facada ou um tiro, uma coisa assim mais grave, né? E a gente entende que não é dessa forma. Nós conhecemos os tipos de violência. Quando a gente vai para essa área, se você que é advogado ou advogada quer atuar na assistência jurídica da mulher em situação de violência pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, você tem que fazer duas coisas primeiro. Primeiro, você tem que saber a parte técnica, que a assistência jurídica pelos artigos 27 e 28 não é assistência da acusação do 268 e 269 do CPP. A primeira coisa que tem que entender, não é a mesma coisa. Assistência jurídica pelo 27 e 28 da Lei Maria da Penha é obrigatória. Obrigatória. O Estado, se a vítima não tiver, a mulher em situação de violência, a ofendida, não tiver condições de contratar advocacia particular, o Estado tem que fornecer. É obrigatório, ou pela Defensoria Pública, ou pela Advocacia Dativa. Não importa por onde, tem que oferecer. Certo? A primeira coisa, porque assistência da acusação, você tem que pedir autorização para se vincular, né? Pedir autorização ao MP dar o parecer, o juízo concede ou não. Pois não, Flávia? Que por mais que seja uma obrigação, infelizmente, isso ainda não acontece. Não acontece, mas é como eu estou dizendo. Não acontece, mas a gente tem que ter umas convicções. Tem que ter, vamos correr atrás. Por isso que existe a advocacia, sabe? Porque a gente diz assim... É importante que a gente use esses espaços para levar essas informações. Né? Porque agora, por exemplo, aqui deve ter advogados ativos. E esses advogados, com certeza, já passaram por diversos processos de violência doméstica, vendo a vítima estar lá sem uma assistência específica para ela, né? Apenas com a atuação do Ministério Público, que a gente sabe que é totalmente diferente. Essa semana eu ouvi um relato de uma colega que ela é advogada da ativa no interior aqui, e ela relatou isso para mim, que em uma audiência ela estava atuando pelo réu, embora o réu confessou que agrediu a companheira, e a todo instante o promotor ele estimulava que a mulher desistisse daquilo ali. Olha, você quer que ele seja preso? Jogando toda a responsabilidade das consequências do ato do agressor para aquela mulher. E ela ficou numa situação tão tocada, né? Poxa, eu sou mulher, sou advogada, estou fazendo meu papel aqui, e fica até constrangida de ter que mostrar essas situações, porque os advogados da ativa, eu nunca fui da ativa,
mas eu sei, pelo que os meus colegas comentam, né, que eles se sentem assim, nas mãos do juiz ou do promotor, porque eles que determinam, né, quanto eles vão ganhar no processo e se eles vão ser nomeados novamente ou não. Então, mas é importante que a gente saiba. Isso é um problema sério, sabe? Que eu digo assim, eu não posso... Eu tenho uma condição que, assim, eu nunca dependi da advocacia. Pode parecer que fica até fácil para falar. Agora tem um detalhe. Tem certas coisas que a gente tem que entender. A advocacia é verdade que não é profissão para covarde. Então, se você está refém de uma situação como essa, de não querer desagradar o representante do Ministério Público ou a representante do Ministério Público, nem o juízo, está complicado para atuar nessa área. Vá para outra área. Certo? Vá para outra área. Você busque um auxílio, pelo menos do grupo, né? Busque um grupo que possa te ajudar a se manifestar, porque certamente não foi um caso isolado. Não tem como você, eu não vejo como se advoga sem, em algum momento, entrar em conflito com o juízo, nem com o Ministério Público. 2008, 2009 do CPP. Se você vai advogar nessa causa, você tem que se despir desses preconceitos. Tentar, pelo menos não externe. Não julgue. Não julgue. Você vai pegar muitas vezes uma mulher completamente com a linha de raciocínio comprometida. Ela pode conversar com você e não dizer para a sua visão, coisa com coisa, mas pode ter certeza que o que ela viveu é uma violência. Às vezes demora, você precisa fazer mais de um atendimento, ouvindo a escutativa, né, a escuta empática, para fazer depois com que ela entenda que tudo aquilo que ela foi narrando, muitas vezes aos poucos, era sim uma situação de violência. E muitas vezes ela vem tão aflita que narra tudo de uma vez e a gente não consegue organizar para entender. Então, por isso que a gente precisa ter calma, porque você pode atender 2, 3 vezes e não cair na real do que se trata e ficar achando que o que ela está falando não tem sentido. Então, assim, tem que ter calma, tem que ter cuidado desse jeito. Eu até dei entrada num requerimento na OAB ano passado, solicitando que a OAB fizesse 2 vezes no ano curso na ESA de Libras, porque eu tive uma cliente que era surda e muda e eu não sei, né, a linguagem da Libras, eu não sei essa linguagem, e se a gente tem dificuldade com a mulher que está falando e ouvindo normal, imagina a dessa. Eu acho assim, que a advocacia tem que estar preparada para isso. Então, eu até sugeri que tivesse no primeiro semestre um curso, no segundo semestre outro curso, todo ano, de Libras, sempre. Porque eu acho que é uma linguagem, né? É mais uma linguagem, então a gente precisa aprender. E essa questão, outra questão também que eu queria chamar a atenção, isso muito no começo, gente. Você está atendendo uma pessoa. Você vai atender uma mulher que ela pode não estar preparada para prestar um boletim de ocorrência e para dar entrada numa demanda judicial. E a gente tem que ter essa sensibilidade de não querer ganhar dinheiro acima de tudo. Claro que a gente vive de honorários. Claro que a gente precisa do pagamento. Mas você vai ter algum momento que você vai ter que se dizer, não, esta mulher precisa primeiro se fortalecer psicologicamente para depois voltar para a gente dar entrada nessa demanda. A gente tem que ter essa percepção. A gente não pode empurrar esta mulher. Vamos fazer isso, vamos. Mas você não está vendo que ele não vai melhorar? Mas você não está vendo? Não, ela não está vendo. Então, assim, a gente tem que ter essa sensatez de dizer, não, esse dinheiro realmente eu não vou ganhar agora porque ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, ela vai precisar se fortalecer. E aí a gente não pode atuar nessa área com a simples visão do dinheiro, só a simples visão financeira. Porque pode dar errado no meio do caminho, ela não vai ter forças, ela pode desistir, e aí a gente vai terminar prejudicando o direito dela. Então, assim, eu faço muito isso, de analisar a força que eu percebo que aquela mulher tem para enfrentar, porque não é brincadeira. Não é brincadeira o que essas mulheres enfrentam quando elas decidem sair daquilo ali. Não é brincadeira. Então, quem está na advocacia tem que ter essa percepção também. Mas eu queria, Flávia, antes de você falar outra coisa, eu queria voltar a essa questão da advocacia dativa, que preocupa, de fato,
E não só a da ativa, mas, por exemplo, eu sou uma advogada, jovem advogada, em determinado interior que todo mundo se conhece, né? E aí eu tenho receio de entrar numa demanda e de ser mais contundente nas minhas ações para a defesa da minha clientela por conta daquele juízo que toda demanda minha vai para lá. Então, assim, são coisas que a gente não pode dizer que não tem, né? A gente não pode dizer que não pode negar. Agora, são coisas que você vai encontrar a partir do momento que você decidir advogar. Entendeu? Então, o que eu aconselho? Que até eu tenho amigas que fazem isso comigo, e até em outro estado. E eu aconselho que você faça em outro município. Vou até dar a dica, eu espero que ninguém... Meus processos todos vão passar por aqui. Então, se você tem isso, tenha sempre uma outra advogada, um outro advogado advogando com você, né, nesses momentos. E com relação a essa assistência jurídica às mulheres, é necessária, é fundamental, porque o Ministério Público não tem a atribuição de advogar. Essa mulher, ela pode precisar trazer provas para os autos, ela pode precisar conversar, ela tem que saber como está andando o processo. A gente que está na assistência jurídica sempre pergunta uma coisa, pergunta outra. De regra, tem um processo no âmbito civil que está correndo paralelo, né? Ou de divórcio, ou de reconhecimento de união estável com partilha de dissolução, guarda. E a gente precisa estar com aquilo ali casado. Então a gente tem que estar em contato com essa mulher. E o Ministério Público não tem essa função de advogar. E as pessoas têm que entender. Quem advoga é advogada, é advogado. O Ministério Público tem outra atribuição. Então, esses primeiros passos que eu digo e eu falo para quem pretende atuar nessa área de assistência jurídica à mulher em situação de violência. Exatamente. Tem que ter o empoderamento do profissional, né? De saber que vai lidar com essas questões muitas vezes. Tem que ter essa escuta empática e trabalhar esse empoderamento da vítima também, porque cada mulher ela tem o seu tempo de despertar. Então não cabe ao profissional impor o momento que ela tem que fazer o registro dessa ocorrência. A gente precisa, por mais que a gente veja ali que a situação... a gente tem um olhar técnico, mas a gente tem que ter um olhar além da técnica. Tem que ter o olhar técnico e o olhar humano. Isso, humano. Naquele momento, aquela mulher não tem condições de encarar uma delegacia, por exemplo, justamente, e levar todos os seus problemas, que para ela é tão difícil de aceitar e de falar sobre aquilo. E a gente sabe que quando a gente chega na delegacia, muitas vezes o atendimento na delegacia nem sempre é como a gente espera, né? Porque a gente orienta, sempre vai orientar, não, precisa denunciar, e claro, tem que denunciar, mas se você já estiver fragilizada demais, e aí você chega na delegacia, e quando você começa a falar sobre o que aconteceu, tudo que você diz é contestado, então aquilo acaba ainda mais com a mulher. Então, você precisa orientar bastante essa mulher, prepará-la para esses possíveis acontecimentos, porque a gente sabe que de fato acontece, e principalmente quando a delegacia não é especializada. É isso que eu ia dizer, principalmente quando ela não é especializada, isso aí é muito mais gritante. O que acontece na maioria dos casos, porque aqui no estado de Sergipe mesmo nós só temos 5 delegacias especializadas, sim, em 5 municípios. Quer dizer, toda vez eu digo, o ideal é que tivesse pelo menos uma por região, né? Tivesse uma regionalizada, né? Regionalizasse aquelas delegacias. Mas tem mulheres que moram em povoados que até para ela chegar na cidade é complicado, que tem um posto policial. Então, gente, a gente não pode julgar essas mulheres. Olha, Flávio, eu vou parar aqui só para falar. Jennifer está dizendo aqui. Eu tenho um projeto social chamado Grupo Marias e trabalho com mulheres vítimas de violência sempre. E é gritante a falta de informação quanto à assistência judiciária da ativa. Justamente, olha, a falta de informação, Jennifer, me procura nas redes sociais que a gente precisa conversar, viu? Vamos fazer uma parceria aí, né, Flávia? Então, assim, a falta de informação, ela é gritante não só para as mulheres, até para quem atua na própria rede. Até para a pessoa que trabalha no CRAS, no CREAS, até a gente que está na delegacia, as pessoas que trabalham nas coordenadorias municipais. A falta de informação é grande, tem muito equívoco ainda. Então, a rede, ela ainda não está uma rede forte, entendeu? E a questão do preconceito, né? De achar que aquela mulher, a senhora veio aqui de novo, mas a senhora não veio ano passado e depois desistiu. A senhora está dizendo, aguarde, ele vai melhorar, é isso mesmo. Mas você vai, ele vai preso.
Ele é pai dos seus filhos, como é? Você vai E aí essa mulher que já vem... Filhos, assim, vai prender o pai dos seus filhos, aí já vem aquela mulher carregada aí, de transfere medo. a culpa, né? Ela deixa de ser a vítima e ela passa a ser culpada. Né, aí, quer dizer, vem a mulher cheia de medo, cheia de vergonha, e aí a pessoa pega um caminhão de culpa e joga nela. Para completar, né? Ela já vem com medo, vergonha, e a pessoa despeja uma caçamba de culpa. Olha, o pai do seu filho e tudo. E aí, de fato, tem essas questões que a gente tem que pensar. Por exemplo, toda vez que eu tenho uma cliente, eu digo a ela, tem medida protetiva de distanciamento? A situação é beligerante e não pode ter contato com o réu. Não pode ter contato nem por telefone. Se você sonhar com ele, né, dê um jeito de se bater para acordar. Não pode ter contato. Aí o que acontece? Eu tive uma cliente que ela chegou para mim e me pediu, doutora, eu vim pedir a senhora para dar um jeito de tirar meu marido, né, tirar meu marido da cadeia. Que ele foi preso em flagrante batendo nela. Aí você... Pô, se for outra pessoa vai dizer, poxa, mas eu sou advogado dessa mulher, estou defendendo ela. Ela vai me pedir isso, mas deixa eu explicar o que acontece. Né? Ela não, eu sou advogada. É muito importante, Val. Esse ponto é muito importante para que o profissional ele entenda. Até o momento da empatia, ele não é só naquele atendimento. A gente precisa entender tanto a situação da vítima, que uma hora vai chegar, isso daí, ela vai se arrepender, ela quer que o marido volte para casa, porque é o que acontece em muitos casos. Ela não quer que o marido vá preso, ela quer apenas que ele deixe de bater nela. Ela busca... Aí repare, além disso que você falou, tem vários casos. O que a gente não pode é julgar, porque assim, os casos são inimagináveis. Mas eu estou dizendo para vocês aqui um básico. Aí eu cheguei para ela, senta aqui, vamos conversar. Por que você quer que ele seja libertado? Ela disse, doutora, eu sou casada com ele desde que eu tinha 16 anos. Eu não terminei o que chamam hoje de ensino fundamental maior, né? A 8ª série, antigamente, né? Na 8ª, 9ª. Antigamente era a 8ª série. Aí ela disse assim, eu não terminei, que era, na minha época era 1º grau, agora é ensino fundamental maior, se eu não me engano, né? Ela disse, eu estudei até a 5ª série. Estou casada com ele desde os 16. Nunca trabalhei fora. Não tenho estudo para arrumar um emprego. Nem tenho que deixar as crianças. Porque, por exemplo, essa mulher era uma do que não tem família aqui. Porque o que acontece com essas mulheres? De regra, elas não têm apoio familiar. Ou não tem família, ou tem a família não tem recursos para fazer nada, ou a família não quer se meter, é contra ela, ou a família simplesmente tem medo do cara também. Então são vários fatores. Aí eu perguntei a ela, por que você quer que ele seja solto? Ela disse, porque só quem trabalha lá em casa é ele. Se ele ficar preso mais tempo, ele vai perder o emprego. E como é que a gente vai pagar o aluguel e dar comida a essas crianças? Simples. Simples. Quando ela me disse isso, sabe o que você... Assim, porque isso foi, se eu não me engano, em 2000, uma mulher que eu atendi em 2016. Eu estava logo no começo da atuação, né? Que eu comecei a atuar nisso em 2012. Eu sempre tive nessas causas, mas como advogado em 2012, então, tem situações que você não imagina. Então, quando ela disse isso, sabe o que é você desmontar? Você desmontar assim, olha. Você desmontar e faz... Puta que pariu, né? Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Porque muitas mulheres pagam a fiança do cara. Arruma dinheiro emprestado e paga a fiança. Então a gente adora julgar. Adora julgar. As pessoas sabem que eu atuo na assistência jurídica dessas mulheres. Defendo mesmo. Eu defendo porque eu conheço. Eu sei muito bem as artimanhas de homem agressor, homem abusador. Eles são ardis, eles têm dupla personalidade, literalmente. Eles são vistos como cidadãos de bem fora da sociedade. Eles conversam com você meia hora. Eles se utilizam de toda a carga machista que você tem na sua mente para reverter a situação, para colocar você contra aquela mulher. Entendeu? Aquela história de que ela é o amor da vida dele, que foi um erro, que daqui não vai fazer mais, sabe? E quando volta a violência, volta muito maior, né? E a violência psicológica, que é uma coisa que não se vê marcas no corpo, mas a mulher fica detonada, que a mulher se acaba, destrói a identidade da mulher, destrói a autoestima, destrói. A mulher fica uma casca, né? Dentro, não tem nada. E aí, gente, a gente tem que começar a perceber. Ela vai ligar para você fora de horário comercial. Tem dias que ela vai ligar para você desesperada, querendo desistir. Tem dias que... Então, assim, os casos mais extremos, eu estou falando. Não é que todos sejam assim. Então, não entre nessa área, você advogada, você advogado, se você quer, no horário
determinado horário não, eu não vou mais falar com ninguém. Eu atendo todas, qualquer hora. Sabe por quê? Eu tenho medo de uma tentativa de suicídio. Eu tenho medo de um momento que esse homem queira matar e que ela não tenha a quem recorrer. Então, gente, ou você, no meu ponto de vista, se identifica com esse tipo de trabalho... Chorando no telefone, desesperadas. E justamente, assim, você não pode dizer, eu sei disso, eu sabia, por quê? Você sabe, você sabia, mas você dizendo assim, você vai menosprezar aquele sofrimento dela. Então a gente tem que ter um quê de psicólogo, tem que fazer psicologia. Tem que fazer psicologia para completar o direito. Porque o direito hoje, gente, há muito tempo o direito não resolve nada sozinho, né? Só que a gente passou por um tempão achando que resolvia. Então, quando uma mulher separa, sai de um relacionamento, nesses processos. Porque aí são profissionais, assistente social, psicólogo, né? Psiquiatra, são pessoas de outras áreas. Então, o que a gente tem que ter, sobretudo, antes de sermos advogadas e advogados, nós temos que ter sensibilidade para perceber essas nuances da violência doméstica, essas coisas, essa insegurança que ela traz para a mulher. Que a pessoa diz, essa mulher é doida. Teve uma mulher que eu peguei uma causa dela, ela estava, coitada, tinha 9 boletins de ocorrência num povoado. Quando eu cheguei no fórum, aqui o povoado dela, que o município dela, onde é a comarca, né? Aí uma moça disse, eu sei que caso é esse. Esse caso é um problema. Olha, é processo dele contra ela, processo dela contra ele. Essa mulher não diz coisa com coisa. Aí eu disse, e ela volta muito com ele. Ela separa e volta. Menina, olha, eu respirei fundo, contei até 10, pedi para baixar a inspiração de Lady, né, de Flávia Line. Inspiração de Lady, porque minha filha me deu vontade de tocar fogo em tudo. Eu disse, olha, vocês não estão aqui para julgar se ela volta ou não com ele, porque muitas vezes ela volta para sobreviver, sabe? Para os filhos terem o que comer e para ela não morrer, porque o Estado não faz o que tem que ser feito. As pessoas julgam onde não deveria julgar. Então, vamos resolver o problema dela? Na delegacia eu disse, olha, o rapaz disse, aqui toda vez que ela chega a gente resolve. Não, fazer boletim de ocorrência não é resolver, não. Se eu tenho uma pessoa que vem com problema, faz um boletim de ocorrência, o segundo boletim de ocorrência, as mesmas partes, 9 boletins de ocorrência, né? Cadê essa pessoa responsável pela delegacia? Vamos para despachar com o juízo, ou para entrar em contato com o Ministério Público. Gente, trabalho em rede, olha, trabalho em rede, o nome, né? Não é cada um no seu quadrado, não. Então, como é que então essa mulher vem 20 vezes, eu faço 20 boletins de ocorrência, meu trabalho está feito? Não é assim. Então, gente, eu estou aqui dando alguns exemplos, mas é claro que a gente sabe, toda regra tem exceção. Nós temos profissionais muito bons em delegacias, nós temos profissionais muito bons no Ministério Público, no Poder Judiciário, nós temos profissionais muito bons da psicologia, da advocacia, nós temos profissionais bons em todos os campos, mas também temos profissionais que são deficitários em todas as áreas, que não têm compromisso, né? E isso não engloba, não generaliza. E, infelizmente, são pessoas passíveis de erro e de acerto, e a gente tem que estar ligado, porque é para isso que a advocacia está aí. Né? É para isso que a advocacia está aí, para observar esses detalhes. E brigar mesmo. Brigar, que eu digo, né, gente? A menina então, assim, aqui, né, Val, do ponto de vista assim, da atuação do advogado, da advogada, acho que o primeiro passo é você se cercar de conhecimento, do conhecimento multidisciplinar. Você, para atuar nessa área, você precisa conhecer as questões de gênero, você precisa entender esse universo para que você se coloque, né, no lugar dessa vítima, para que você tenha esse atendimento empático. Então, o primeiro passo é o conhecimento que vai além da letra da lei. A gente precisa ampliar esse conhecimento. Exatamente. Jennifer está dizendo aqui, ó. Jennifer está dizendo que é estudante de Direito e que está fazendo psicologia. Né, psicologia. E Paulo está dizendo aqui que a gente não para nunca de estudar. Né? Não para, não tem como você parar de estudar. Quando você vê um profissional de direito, uma profissional de direito que não estuda mais, pelo amor de Deus, não tem como. Todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia. Né? E então, a sua atuação pode ser fundamental para que aquela pessoa consiga mesmo ter força ou para aquela pessoa se afundar de vez. Entendeu? Isso. Eu já tive clientes de vir pedir, doutor, eu quero tirar a medida protetiva, porque eu conversei com meu marido e a gente voltou. Certo, senta aqui. E aí? Tá tudo bem? Tá. Se você precisar de mim de novo, volte. Ok? Eu não tô aqui para lhe julgar, não. Certo? Cuidado.
Pronto, é isso aí. De vez em quando eu ligo para ela, de vez em quando eu mando uma mensagem sobre violência, falo com a mãe dela, e aí, como é que tá? A mãe dela diz, não, tudo bem. Eu sempre faço isso com minhas clientes. Eu tenho uma lista de transmissão e todo o conteúdo que eu faço sobre violência doméstica, de vez em quando eu estou mandando para elas ali, para elas saberem que eu tô aqui. Qualquer coisa, eu estou aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, eu já tive cliente de acabar com tudo, com o processo e tudo. E um dia eu fui dar uma palestra em uma igreja e ela estava lá. E ela veio falar comigo, essa cliente, né? Aí ela veio falar comigo e disse, ô doutora, tudo bem, tudo bem. Como é que vão as coisas? Tudo bem. Aí o marido estava assim mais longe, todo desconfiado do meu lado, né? Aí eu disse, como é que ele está? Ela disse, não, tudo bem. Aí ela disse, ele pode vir falar com a senhora? Eu disse, pode vir, sim, claro. Fica à vontade. Aí ele veio, ele ficou meio desconfiado, né? Veio, falou comigo, tudo bem, cuida direitinho dela, viu? Porque se você não cuidar direitinho dela, ela tem meu telefone. Então, assim, a pessoa tem que se sentir, é uma escolha dela. Tem, como você disse, tem mulheres que querem, que ainda têm condições de resgatar o relacionamento, né? Que ainda não teve, não se destruiu a alma da pessoa, não teve violência doméstica, não teve violência física, não teve uma violência psicológica mais grave, mais contundente, ainda ficou naquela parte, né? Como a gente fala aqui do violentômetro, né? Para quem não conhece, ainda está nessa partezinha aqui de culpabilizar, de chantagear, não teve uma coisa mais gravosa que dá para resgatar o relacionamento. Então, não sou eu que vou dizer, não, mulher de jeito, você pode arrumar coisa melhor. Primeiro que eu acho errado essa história da gente sempre condicionar a mulher sair de um relacionamento porque tem que arrumar outro, né? Isso. Eu acho isso terrível. Você tem que se reconhecer, né? Enxergar o valor que você tem. E esse valor só você pode te dar. Não é homem, não é ou mulher, não é ninguém. Isso. Esse empoderamento que a gente fala, esse é um poder que vem de dentro da gente. A força que a gente tem que buscar aqui dentro da gente. Se reconhecer. Pois é, e se conhecer. Olha, e se conhecer. Vocês que estão assistindo a gente, eu sempre peço. Você está num relacionamento? Tá, pronto. Faça assim, faça uma lista de 3 coisas que você gostava de fazer sempre sozinha ou acompanhada. 3 coisas do seu gosto que você hoje continua fazendo depois do relacionamento. Né? Porque a gente deixa muito de fazer as coisas. A mulher é ensinada a sempre abrir mão dos gostos, do que ela quer, de tudo que ela deseja em prol de um relacionamento, de um marido, de filho. Né? Porque se você não for uma mãe que você esteja a vida toda atrás dos seus filhos, uma mulher que não esteja a vida toda cuidando do marido, você é uma mãe negligente, você é uma mulher irresponsável. Porque é desse jeito que as pessoas sabem. Né? Ah, essa mulher passa o dia. Tem gente que diz assim, vídeo, você sai tanto e tudo, e seu marido. Eu digo, meu marido está lá, lindo, maravilhoso, inteligente, né? Sempre à minha espera, quando eu volto para casa, conversamos e sempre muito. Companheiro e parceiro. Pronto. Porque as pessoas são assim. É terrível como a gente sempre tenta botar a mulher de volta para o âmbito privado quando ela está cá no âmbito público. Né? E a gente faz isso sem perceber. Sem perceber. Em todos os sentidos, em tudo. Então, assim, essa profissão, gente, a advocacia já é um desafio. Né? A advocacia já é um desafio. A advocacia criminal é um desafio maior ainda, certo? E quando você vai para essa advocacia, que é da assistência jurídica à vítima, a mulher em situação de violência, primeiro que ela é vítima, o nome é no processo. Você tem que ensinar ela que a situação dela de vítima não é permanente, certo? Ela passou por aquilo ali, está passando, certo? Você está em sofrimento, eu entendo, também não é exigir demais dela, mas ela fazer ela entender que ela não pode sentar e ficar de braço cruzado na condição de vítima. Certo? Ela não pode. Ela tem que ressurgir, né, Tata? Ou, né, Flávia? Ela tem que ressurgir. Então, a gente não pode compactuar com sempre nessa condição de coitadinha e de que o homem é o algoz, que é o bandido. Não é só assim, porque ambos são vítimas, né, desse sistema, dessa cultura patriarcal, dessa forma de educar violenta, dessa masculinidade tóxica e dessa feminilidade frágil. Isso. Por isso, é um dos conceitos que nós precisamos saber, conhecer bastante. Então, gente, eu não estou vendo Flávia. Tá me ouvindo, Flávia? Tá travada a imagem dela aqui. Não, estou ouvindo, agora estou. Sua imagem está travada para mim. Pronto, agora eu estou lhe ouvindo.
Eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Agora está girando. A imagem está travada e está girando. Mas então, gente, a atuação, o que eu queria dizer assim, sabe? Quando você pega uma causa dessa, aí você vai ver, ó, a mulher está em situação de violência, a mulher, ela não sai da situação de violência porque o corpo dela não está mais no mesmo lugar que o cara, não. A situação de violência pode permanecer. A gente não pode desrespeitar isso. É chegar mais cedo na audiência, é pedir um lugar mais reservado para ela citar de medida protetiva, para ela não estar vendo ele, para ela não ter medo dele. Tem sempre um policial nas varas, a gente sempre está ali atento, conversando com o policial, porque ninguém sabe da capacidade de ninguém. Teve um cara que entrou no fórum, botou a coisa no pescoço da juíza. Então, assim, a gente não pode facilitar. Tem que sempre segurar na mão, literalmente, desta mulher. Porque você não vai ser só uma advogada na letra fria, como o Flávia falou. Tem aquela questão dela sentir que você está lutando pelo direito dela de verdade. Porque quer queira, quer não, naquele momento, ela é a parte hipossuficiente. Né? Ela é a parte hipotudo, hipoafetiva, hipoemocional. Ela é hipotudo. E a gente tem que estar ali dando uma força. Ela tem que sentir que nós somos e estamos lutando por ela, porque ela vai sair dali mais fortalecida. É uma batalha. Lutar contra uma pessoa estranha é uma coisa, mas lutar e denunciar quem você ama, quando o seu algoz é quem você ama, é diferente. Na violência doméstica familiar contra a mulher, o algoz dela é quem ela ama, é quem ela tem filho. Contra a pessoa idosa, são netos, filhos, sobrinhos. Contra a criança adolescente, é pai, avô, é tio. Então é gente que a gente tem amor. Amor não é um botão de liga e desliga, não. A gente tem que entender. É isso. Eu já ouvi alguns relatos, assim, que tem muita gente do Brasil todo que manda mensagem, né, que manda pergunta, pede uma orientação, quer saber se o que está vivendo é uma situação de violência e tal. E eu não lembro de onde foi essa pergunta, mas assim, eu lembro que uma vez uma mulher entrou em contato comigo e disse que tinha ido na delegacia diversas vezes. E quando ela chega na delegacia, as pessoas se negam a registrar a ocorrência. Imagine, isso acontece, e acontece muito por esse Brasil aí. E quando ela nem imagina que ela, na condição de vítima, tem que procurar a defensoria, por exemplo, porque muitas vezes elas estão, além de... E a corregedoria, para entregar esse povo todo. A corregedoria de onde for. Ela tem que entender que tudo aquilo... está errado. Se ela já chega se questionando, né, do que ela está vivendo, se a culpa, que muitas vezes as mulheres acreditam que a culpa é dela, né? Que a culpa dela, né? Mas é dito, elas ouvem do agressor direto, que a culpa é dela, a culpa é dela e da sociedade. Que é louca, que ela é culpada, que ele faz por amor, e chega uma hora que elas acreditam nisso, então elas se sentem culpadas de tudo isso que elas estão vivendo. Então, quando elas chegam na delegacia e querem registrar, e aí elas têm esse direito negado, elas começam a se questionar, poxa, então eu sou culpada mesmo, porque nem a delegacia quer registrar. Nem o Estado quer, né, me dar a mão. Então, toda vez eu digo isso, olha, essas mulheres em situação de violência, elas precisam do apoio familiar, elas precisam do apoio da vizinhança, elas precisam do apoio de colegas de trabalho que saibam do que elas passam, elas precisam de todo o suporte que o Estado, né, possa dar, ação efetiva do Estado. Mas se tem uma coisa que ela não precisa, é de sua boquinha, querida e querido, julgando, certo? Então, se você não pode contribuir com nada positivo, não julgue, se afaste, saia de perto, porque quando você começa a julgar, você se alia ao algoz, ao agressor. Quando você diz, mas menina, eu tive uma cliente que ela foi fazer uma avaliação psicológica e a psicóloga, gente, perguntou assim, mas mulher, tem 25 anos que você está com ele, por que você não denunciou antes? Então dá vontade de você dizer assim, minha amiga, ela não denunciou antes porque ela não estava com condições. Não importa qual era o que passou. E tem muita mulher que quando denuncia, que sai da situação, fica, poxa, por que eu deixei? Poxa, eu devia ter visto. Poxa, eu devia saber. Mas não é. A gente não pode deixar elas ficarem nesse sentimento, entendeu? Então não pode estar julgando essas mulheres. Não pode. Olha, Flávia, você olha o tempo aí, que aqui eu falo pelos cotovelos.
Faltam 12 minutos ainda. Ah. Nós estamos recebendo aqui a ilustríssima doutora Marta Soraya, Maravilhosa. participando aqui dessa live, queridíssima. Aliás, maravilhosos, maravilhosos aqui é que não falta. Mariana Montalvão. Mariana, eu não vou mais não fazer o processo para pegar a sua adoção, viu? Montalvão me ameaçou. Eu ia fazer um processo de adoção com Mariana. A doutora Carla. Ah, Carla, sim, Renata de Castilho, maravilhosa colega aqui. E aí, gente, o que eu falo toda vez é isso. Quando você entra na sala de audiência, você está entrando como uma profissional, como uma advogada, mas aquela mulher, ela está entrando cheia de culpa, de medo e de vergonha. Pense o que é uma pessoa chegar, que já passou por uma delegacia, que já contou particularidades da sua vida a pessoas estranhas, que vai entrar numa sala fria em todos os sentidos, que eu nunca vi uma sala tão fria, que eu fico com os pés tudo gelado, e é fria mesmo, literalmente, que ninguém lhe conhece. Aquilo novamente, tem que narrar tudo novamente. Tudo, Então, e particularidades do relacionamento, da vida. Às vezes eles expõem coisas sexuais, porque é uma questão de covardia, entendeu? Carla é do Rio Grande do Sul e Renata de Castilho é de Santa Catarina, viu, Paulo? Então, assim... E doutor Paulo de onde? De Maceió, né? Então, não sei, Paulo Machado. Eu não sei de onde ele é. Paulo, de onde você é? Diga aí. Então, gente, quando essa mulher entra, ela tá como se ela estivesse indo pra forca, literalmente. O algoz não tá, não, desse jeito. Ele não entra na sala de audiência como réu, não. Sabe por quê? Porque ele conta com toda a carga machista que possa haver no judiciário, que possa haver no Ministério Público, que possa haver na advocacia. Ele conta com isso na sociedade. Nós não podemos esquecer de falar de uma coisa muito importante. Sim. Recentemente, saiu uma notícia aí de um caso de Manaus, aconteceu no Amazonas, eu não sei em que cidade, né? De utilização ainda de teses defensivas, alegando a questão da honra, que a mulher ela foi, não sei se foi uma tentativa de feminicídio, se houve o feminicídio, ou se foi uma violência física, não recordo direito, eu sei que foi recente isso, né? E eu vi até em algum grupo as colegas discutindo, ficaram impressionadas, né? Porque quando a gente vê esse tipo de matéria publicada nos sites, podem ler os comentários. Os comentários. Porque aí você vai ver o nível de machismo, de pensamento da pessoa média. E aí tinha lá que ela merecia, assim, aquilo, porque ela tinha traído ele. Isso. Então, e aí tinha também, isso foi alegado, né, na defesa do réu, né, que era uma questão de honra. Então, imagine, nós estamos aqui... Diga, se toda mulher traída fosse bater no marido, dar uma cacetada, uma facada, ia ser um genocídio. Matado tantos. Então, gente, olha, eu tenho uma coisa também, Flávia, que você lembrou aí. Eu fiz uma matéria para o MPJus, eu até vou botar nos grupos, vou botar nas minhas redes sociais, que eu dou umas dicas, eu botei assim, dicas para colaborar com o combate ao enfrentamento à violência doméstica. Dicas que qualquer pessoa precisa saber, independente de ser advogado ou não. E no item 5, eu falei, foi ótimo você ter lembrado desse detalhe. Vale ressaltar que as mulheres em situação de violência doméstica familiar não precisam ser santas. Ela é traficante de droga. Ela é traficante de droga, vamos lá para o processo criminal de tráfico de droga, ela como réu. Ela como ré. Outra coisa. Ela como ré. Ela me traiu, peça uma indenização no âmbito civil, para ver se sai. Sabe? Ela é péssima mãe, é péssima esposa. Separe dela, meu amigo, vai viver sua vida. Então, não misture as bolas. Ela adulterou. Ela tem um caso. Ela é relapsa. Ela não cuida da casa. São outros 500. Toda vez, eu, enquanto advogada, eu tenho que estar chamando o feito à ordem por conta das cortinas de fumaça que os homens autores de agressão botam no processo. Que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela não sei o quê. Meu amigo, o réu aqui é você. Tem que toda hora a gente estar lembrando. Meu amigo, o réu aqui é você.
Seu João, o réu é o senhor. Dona Ana, não é aqui, ela é ofendida. Então, toda hora a gente está aqui chamando feito a ordem e dizendo que esse assunto é irrelevante para o processo. Não cabe. Se eu sou um homem, sei que minha esposa é irresponsável, adúltera e gaieira, eu vou embora e deixo ela. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que parar de engolir essas cortinas de fumaça desses caras, porque eles são muito bem articulados e eles têm uma percepção muito boa e eles premeditam tudo. Homem ator de agressão é serial. Eles procuram mulheres fragilizadas, eles trabalham em cima da fragilidade daquela mulher, eles são sem caráter. E o maior perigo deles, sabe o que é? É a covardia, não é a coragem, não. Gente de coragem, a gente não tem medo. Gente covarde é que a gente tem que ter receio. Agora, medo, vou dizendo a vocês que estão assistindo a gente, medo todo mundo tem, só que a gente não pode viver refém do medo. Não pode. Porque se a gente for viver refém do medo, a gente não se levanta de manhã da cama. Entendeu? É desse jeito. Então, ou você entra nessa área, minha amiga, para advogar, meu amigo, ou então vai advogar em outra casa, vai para a área de tributário tem minha audiência. É uma maravilha. Né? Eu fui minha OAB em tributário. E ainda, até hoje, a gente tem que ouvir, né, os homens falando, mas e quando a mulher, quando o homem ele sofre agressão, a Maria da Penha não vai proteger esse homem, essa vítima, coitadinho, meu Deus. Uma coisa foi bom você falar, Flávia, porque assim, uma coisa que a gente tem que fazer a advocacia entender. Um dia desse eu falei isso num grupo, que a pessoa disse, a Lei Maria da Penha pode ser usada para homem. Olha, a Lei Maria da Penha é uma questão de gênero. Gênero! Então, uma mulher trans, uma travesti, pode usufruir dos auspícios da lei. Ok? É questão de gênero. No polo ativo, enquanto réu, pode ser uma ré também. Uma mulher pode ser ré num processo de violência doméstica, Lei Maria da Penha. Pode ser uma companheira, pode ser uma tia, pode ser uma irmã, pode ser uma sogra, uma nora, pode ser uma mulher também. Agora, no polo passivo, só a pessoa do gênero feminino. Gênero! Sabe? A gente tem que estudar também, viu, amor? O que é gênero e o que é sexo, separar, viu? É uma das coisas mais importantes para atuar nessa área. Tem que separar. De gênero. E o que acontece com o homem que sofre violência doméstica? Ele vai lá na delegaciazinha comum, presta o boletimzinho de ocorrência dele, pelo artigo 129, parágrafo 9º, que está lá no Código Penal. Se for injúria, calúnia, difamação, ameaça, está tudo no Código Penal. A Lei Maria da Penha veio, não foi para beneficiar a mulher, não. Foi para tentar botar a mulher numa situação equiparada nas relações domésticas e familiares, porque você não liga a televisão e vê fulana de tal, inconformada com o fim do relacionamento, estrangulou o namorado. Fulana de tal, inconformada com o divórcio, matou o namorado e as crianças. Você não vê esse tipo de notícia, não. Não precisa ser estudioso nem fazer pesquisa, não. É só ligar a TV ou então entrar nas redes sociais. Você vê ao contrário todo dia. Hoje já teve uma tentativa de feminicídio, né, em Neópolis, agora no fim da tarde. A facadas. E teve no Piauí um feminicídio a facadas de um homem que matou, de 24 anos, que matou a companheira por causa do auxílio emergencial, que ele queria tomar dela e ela não deu, ele matou ela a facadas. O auxílio emergencial agora é mais uma forma de fazer violência contra a mulher, patrimonial. O homem vai lá, toma, né? E a mulher, quando pega o dinheiro, vai logo para o supermercado. Então, isso tudo é cada dia mais um tipo de violência novo contra a mulher. É sempre assim, criando. A gente não pode reforçar essa tese mais. De que mulher é desunida. E de que mulher sempre tem culpa disso e daquilo. Peguem a culpa que atribuíram a vocês. A culpa é um veneno que é dado a gente todo dia. E mande pro inferno. Ligue o foda-se de vocês bem alto. Flávia, um beijo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O nosso tempo já está acabando. Esse tema é um tema muito importante. E assim, é um tema que, como você diz, é um tema que não se exaure. A gente tem muito o que falar sobre isso. Mas hoje eu quero te agradecer por ter compartilhado aqui toda essa experiência com a gente, ter
de trazer todas essas informações. Foram muitas participações aqui, não deu para falar sobre todo mundo aqui, mas eu agradeço a presença de todos. A live vai ficar